Além de ladrão, assassino, o Gustavo Gaia também é covarde. Ele decidiu fazer aquela pataquada toda contra a ministra Gleisi Hoffmann, citando a ministra como se fosse uma garota de programa, e o Lula como um cafetão dela, que estaria oferecendo ela para uma, entre aspas, suruba, junto com o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. Percebeu que não pegou bem, que não colou, prontamente apagou as postagens das redes sociais, está implorando desculpas nesse momento ao Davi Alcolumbre, que já disse, vai processar o Gaia e vai entrar inclusive com a denúncia contra ele no Conselho de Ética. A situação, meus amigos, está tão grave que o próprio Gaia foi pedir desculpas ao Davi Alcolumbre e recebeu como resposta uma simples ignorada. Neste momento o PL inclusive está desesperado, montando uma força-tarefa para tentar fazer com que o Davi Alcolumbre não puna o Gustavo Gaia. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, parece que a brabeza, a valentia do Gustavo Gaia não passou da página 2. A gente viu, inclusive, alguns dias atrás, ele fazendo uma publicação lamentável, insinuando que a ministra Gleisi Hoffmann seria uma garota de programa e que o Lula seria o seu cafetão e que estaria oferecendo ela como um presente para participar de uma suruba, junto com o Lindenberg Faria, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. O próprio esposo, né, da Gleisi, o deputado Lindenberg Faria, simplesmente respondeu ao Gustavo Gaia como ele merece, né? Falou que ele era assassino, ladrão e vagabundo e que não valeria mais a pena gastar nada além daquilo com o Gustavo Gaia. E muita gente perguntou, né, por que que tem tanta gente chamando o Gustavo Gaia de ladrão, de bandido, de assassino? De bandido, muita gente talvez não saiba, ladrão também talvez muita gente não saiba, e assassino algumas pessoas sabem porque a história repercutiu, né? Lá no início dos anos 2000 ele matou, se envolveu em um acidente de trânsito, atropelou 3 pessoas, 2 morreram, uma ficou paraplégica. Depois, em 2005, teve uma outra situação, onde ele estava com outra pessoa no veículo, o veículo foi parado pela polícia, se encontrou supostamente ali substâncias ilícitas no veículo e o condutor não era habilitado. Em 2015, ele foi preso dirigindo embriagado, depois de ser perseguido pela polícia militar da cidade de Goiânia e ter batido o carro, inclusive, se não me falha a memória, se eu estiver errado alguém me corrija aqui por gentileza, em um ponto de ônibus. Esse é o Gustavo Gaia. E durante a eleição de 2022 e a sua posse em 2023, eu descobri que o Gustavo Gaia roubou dinheiro público para poder pagar aluguel, primeiro da sua sede do comitê de campanha em 2022, num endereço que ele utilizou para ser o seu gabinete de sede de campanha, na verdade para ser a sede da campanha, né, o gabinete de campanha, e ele tinha aberto uma empresa também chamada Academia Gaia, cerca de um mês antes, na mesma empresa que ele utilizava o espaço ali para ser seu comitê de campanha. E depois mostrei também uma matéria que a gente tem publicada lá na revista Fórum, né? Na revista Fórum, não, perdão, na Folha Democrata, que é um veículo de mídia que foi fundado por mim em 2022, né? E que inclusive deixa eu aproveitar esse momento aqui para trazer essa matéria para você que tá lá, ó, aqui, ó, exclusivo. Veja imagens e informações do gabinete do deputado Gustavo Gaia, onde estão outras empresas. Eu descobri isso aqui sozinho, tá? Eu fiz essa apuração, a matéria foi o Pedro Zambarda que escreveu, então a gente tem que dar o crédito, evidentemente, ao nosso companheiro Pedro Zambarda, mas a investigação foi toda feita por mim. Eu descobri que o Gustavo Gaia, que tinha uma empresa chamada Gaia Language Institute, né, que era uma escola de inglês que ele tinha, aqui tá o endereço dela, tudo direitinho, tá aqui, ó. Eu descobri que esse mesmo endereço era utilizado pelo Gustavo Gaia para hospedar outras empresas. Entre essas empresas, por exemplo, a Academia Gaia. Aqui são as provas, tá? Que eu consegui. Algumas provas postadas no site do próprio Congresso Nacional, que ele pediu verba indenizatória, né? O uso de cota parlamentar. E outros eu fui fazendo as conexões. Por exemplo, eu descobri que o Gustavo Gaia, ele tinha roubado dinheiro público para pagar aluguel da sede do seu gabinete, porém, no mesmo lugar funcionava uma empresa chamada Academia Gaia, onde o sócio dessa empresa, Academia Gaia, tinha registrado o site ou o domínio do site de uma loja virtual que pertencia a um assessor do Gustavo Gaia, que ele deu para o filho do Gustavo Gaia. Então, assim, é muito emaranhado. E o Pedro Zambarda, recentemente, fez até esse trabalho aqui fantástico lá na Folha Democrata, ó, publicando isso aqui, ó. Jornalismo da Folha Democrata levantou dados usados na investigação da Polícia Federal contra Gustavo Gaia. Reportagem de Carlito Neto e de Pedro Zambarda repercutiu muitas vezes sem a devida autoria. Inclusive tem veículo da esquerda aí muito relevante, né, que até está sendo questionado neste momento ali a sua linha editorial, que eu procurei em 2023, que eu procurei em 2024,
para mandar essa matéria para a gente ter uma repercussão a nível nacional, ignoraram. Somente depois que eu passei a fazer parte da revista Fórum ali, que algum veículo de esquerda relevante do nosso campo, né, o caso da revista Fórum, aceitou fazer ali a divulgação dessa história envolvendo o Gustavo Gaia. A Polícia Federal fez uma operação baseada inclusive nas denúncias que eu fiz também, tá? O Pedro Zambara cita aqui, ó, né, as denúncias que a gente fez. A gente denunciou isso um ano antes do que aconteceu, todo o esquema, inclusive tem coisas que a Polícia Federal nem encontrou na investigação dela e que eu fiz questão de ir aqui em Aracaju, na Superintendência da Polícia Federal, pedir para que a Polícia Federal acrescentasse aquelas informações e muito em breve a casa do Gustavo Gaia vai cair. Mas eu fiz essa introdução toda aqui, expliquei todo esse histórico do Gustavo Gaia, por quê? Porque ele foi pedir desculpa ao Davi Alcolumbre e foi ignorado. E aqui eu queria aproveitar toda essa situação e dizer para você que gosta do meu trabalho, e que ficou surpresa ao saber que eu tinha feito esse trabalho aqui junto com o Pedro Zambarda há 2 anos atrás, para pedir para você que quer ajudar o nosso trabalho. A gente quer criar um novo portal de notícias. Hoje eu não faço mais parte da gestão da Folha Democrata, eu não faço mais parte do projeto, tá? O projeto segue muito bem. O Pedro Zambarda continua lá, inclusive, no projeto. Eu parabenizo eles, estão chegando, inclusive, a 100 mil seguidores já. Acredito que até o final desse mês, no meio do outro mês, eles chegam a 100 mil seguidores. Eu quero criar um outro veículo de mídia, como a Folha Democrata, né? Como eu criei a Folha Democrata 2022, e eu preciso contar com a ajuda de vocês. Esta matéria que eu citei aqui junto com o Pedro Zambarda é uma das tantas outras matérias que eu consigo fazer apuração e divulgar. Eu tenho aqui, meus amigos, um acervo gigantesco de material que infelizmente eu não consigo divulgar em todos os lugares. A revista Fórum me dá o espaço lá para eu divulgar sempre que eu quero divulgar as minhas coisas, mas eu não gosto de abusar também, evidentemente, do veículo do nosso querido amigo Rovai Idride de Lourenço, onde eu participo, inclusive, né? Todos os dias eu faço análises às 16 horas, de segunda a sexta-feira, às 16 horas eu tô lá na revista Fórum fazendo análises. Mas eu queria pedir a você que gosta do meu trabalho, que assim como você acompanhou na época esse caso todinho aqui, essa pesquisa toda que eu fiz, né? Cheguei até a cogitar ir lá em Goiânia para poder fazer esse material, paguei aqui para poder tirar esse documento na Junta Comercial de Goiânia, para ter a prova de que o Gustavo Gaia manteve a empresa no endereço pago com o governo, com dinheiro público, até a minha denúncia. Depois da minha denúncia, ele solicitou a mudança do endereço lá na Junta Comercial de Goiânia. Então, se você quer que esse projeto, ou um projeto muito importante como esse, venha a surgir, mas agora comigo, né? Eu não faço mais parte desse projeto, eu estou criando outro projeto. Colabore com o nosso Pix. Pix do canal esse, você tá vendo aqui o QR Code, basta você apontar o celular para esse QR Code aqui. Você pode doar qualquer quantia que você quiser, R$5, R$10, R$20, R$100, R$1.000, R$2.000. Já adianto que tem muita gente colaborando, muita gente. O valor que eu recebi de doação já dá para pagar pelo menos ali uma pessoa ou duas para trabalhar comigo. E eu vou trazer, como eu já citei, né? Já tô negociando com uma pessoa para trabalhar aqui no meu canal comigo e uma pessoa para criar o portal de notícias. Só que para alimentar o portal de notícias, a gente precisa de mais colaboração de vocês, porque 2 pessoas, 3 pessoas não conseguem alimentar o portal. A gente precisa de pelo menos 3 pessoas no portal e para manter o canal no ar, a gente precisa de pelo menos 5 pessoas. Pelo menos um editor para fazer os cortes ali e 4 apresentadores para a gente ter programas pelo menos 4 vezes no dia. Então colabora com a gente com qualquer quantia que você puder, é importante. Eu não consigo manter esse projeto sozinho. Eu já expliquei que a Folha Democrata, por exemplo, eu mantinha com a minha monetização da página do Facebook. Depois que a minha página do Facebook foi hackeada, eu não consegui mais manter a Folha Democrata e precisei, inclusive, parar por um período ela. Depois eu acabei me desligando do projeto. O projeto segue hoje muito bem, mas eu não consegui mantê-lo justamente por causa de retorno financeiro. A monetização de canais de notícia é muito baixa, meus amigos. O canal de finanças aí monetiza muito além, né? A gente recebe em média aqui entre 89 centavos de dólar e $1 a cada 1.000 visualizações monetizadas. O canal de finanças chega a receber às vezes $5 por visualização, por 1.000 visualizações monetizadas. Então, se você puder colaborar, colabora, tá aqui o nosso QR Code. Se não conseguir ler o QR Code, tá aqui o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ou historiadoroficial@gmail.com. Eu espero contar com a ajuda de vocês. Voltando, depois de toda essa explicação, as provas do porquê que é importante a gente ter um veículo de mídia no campo progressista independente, eu quero trazer isso aqui, ó. Deputado que ofendeu Gleisi Alcolumbre pede desculpas ao presidente do Senado, mas fica sem respostas. O que aconteceu? Vendo toda a situação que teve ali a repercussão das postagens, o Gustavo Gaia arregou. Ele percebeu que ele passou do ponto, que não pegou bem, que nem mesmo a base bolsonarista apoiou ele, e aí ele foi pedir desculpas ao Davi Alcolumbre. Pra quem não entendeu o que ele fez na época, tá? Ele basicamente insinuou que a Gleisi Hoffmann era uma garota de programa, que o Lula era o cafetão dela e que ele estaria oferecendo pra uma suruba, eu vou usar uma palavra bem direta, tá? Para uma suruba aqui, a Gleisi, para a Gleisi ser usada sexualmente. Ele não escreveu isso, mas deu a entender claramente isso, tá? Por Davi Alcolumbre,
e por Hugo Mota. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara. Não pegou bem, o Davi Alcolumbre ficou revoltado, inclusive disse que acionaria a justiça e que denunciaria o Gustavo Gaia civil e criminalmente, além de formalizar uma denúncia no Conselho de Ética contra ele. E aí ele, percebendo que errou a mão, baixou a brabeza, apagou as postagens das redes sociais, mandou uma mensagem para o senador Davi Alcolumbre pedindo desculpa e prontamente foi ignorado. Material publicado no blog da Daniela Lima, lá no G1. Deputado que ofendeu Gleisi Alcolumbre pede desculpas ao presidente do Senado, mas fica sem resposta. Alcolumbre mantém decisão de levar caso ao Conselho de Ética. Gustavo Gaia chegou a fazer insinuações sexuais envolvendo o presidente do Congresso e a ministra de Lula. E aí segue. Aliados do senador Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá, presidente do Congresso Nacional, diz que o deputado Gustavo Gaia escreveu uma mensagem pedindo desculpas por ter atacado a ministra Gleisi Hoffmann, com insinuações de cunho sexual envolvendo o senador em suas redes sociais. Detalhe, segundo as pessoas próximas ao Davi Alcolumbre, ele mandou essa mensagem pro Davi, mas não mandou essa mensagem pra Gleisi, não mandou essa mensagem pro Lindbergh, né? A Gleisi ofendido, o Lindbergh, companheiro da Gleisi, que também foi marcado em uma postagem, né? Ele perguntou, vai deixar, Lindbergh, que sua esposa seja oferecida, assim como o Cafetão oferece uma de suas garotas de programas? Você não vai fazer nada com o seu chefe oferecendo a sua esposa? Ele só faltou botar lá para ser degustada pelos machos do Congresso, só faltou escrever isso, porque a insinuação que ele fez foi essa. E aí ele pediu desculpa ao Davi Alcolumbre pelas insinuações que ele fez em relação a práticas sexuais de trisal entre Davi Alcolumbre e Gleisi e o Lindbergh Farias, ou Davi Alcolumbre, a Gleisi e o Hugo Mota. Mas não mandou isso para Gleisi, pelo menos até o momento onde a gente tem essa informação, ele não pediu desculpa sobre isso. E aí ficou sem resposta. Para atacar uma fala do presidente Lula que disse ter nomeado uma mulher bonita para melhorar a relação do governo com o Congresso, na verdade a fala não foi essa, né? Que o Lula escolheu ela por ser uma mulher bonita. Lembremos o contexto. Antes de eu fazer um parêntese aqui. Eu já expliquei que o Lula precisa tomar cuidado quando for fazer algumas comparações, algumas respostas, porque nem todo mundo entende todos os contextos do que está acontecendo ali. Ou seja, a fala do Lula foi uma resposta para o vídeo que o Bolsonaro tinha gravado em 2023 ou 2024, se não me falha a memória, em Mambucaba, dizendo que as petistas eram todas feias e ainda dizia que elas eram feias e incomíveis. E aí o filho 04, né, que não faz nada, né, o Jair Renan Bolsonaro, simplesmente repostou esse vídeo e aí o Lula foi dizer que era mentira, né, essa história de que as petistas eram feias, que a Gleisi era uma mulher bonita e ela era petista. Só que, volto a dizer, e aqui eu vou ser bem honesto pra vocês, eu falei sobre isso já alguns dias atrás, eu não achei que a fala foi machista, e eu tô trazendo isso aqui porque eu pedi pra minha esposa assistir antes de eu falar, né, aqui qualquer coisa, eu falei, o que é que você achou disso aqui? Ela... Eu vi isso aqui no primeiro dia e para mim eu entendi claramente que isso aqui era uma resposta do Lula à fala do Bolsonaro de que as petistas eram feias. E diferente do que está na matéria aqui, dizendo que o Lula indicou a Gleisi porque ela era uma mulher bonita, o Lula disse que indicou a Gleisi para poder melhorar a relação e entre os poderes, né? E explicou, citou que ela era uma mulher bonita. E não, olha, só indiquei a Gleisi porque ela é uma mulher bonita para manter uma articulação com vocês. O Sérgio Hoff, né, eu até recomendo que vocês sigam o canal dele, fez até uma crítica na minha análise construtiva em relação ao ICL, que o ICL meio que entrou na mesma linha ali do Globo e do Globo News, que o Lula foi machista, que atacou a Gleisi, que isso. E para mim a resposta foi bem clara, tá? A resposta para mim foi clara. Agora, o que eu acho que o Sidônio Palmeira precisa falar é o seguinte, Lula, você vai responder isso aqui? Vai. Então cite. Diferente do que uns e outros disseram por aí que as mulheres petistas são feias, tá aqui a ministra Gleisi, que é uma mulher linda, que é petista, tá aqui fulana, que é uma mulher linda e é petista, tá aqui Cicrana, que é uma mulher petista e é linda, e tantas outras petistas que são lindas. Pronto. Certo? Voltando pro texto. Para atacar a fala do presidente Lula, que disse ter nomeado uma mulher bonita para melhorar a relação do governo. Gaia chegou a dizer que havia visualizado um trisal entre Gleisi, o companheiro dela, também deputado, o deputado Lindbergh Farias, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador não gostou e avisou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara. Ao perceber a relação de Alcolumbre, Gaia recuou, apagou a postagem e enviou o pedido de desculpa, segundo informaram pessoas próximas ao senador. Alcolumbre decidiu não responder. E eu espero que ele não só não responda, como ele prossiga com tudo, porque pelo que eu apurei também aqui, e o que é público até onde a gente tem informação, ele realmente pretende seguir com as denúncias aqui contra o Gustavo Gaia e espero que essas denúncias resultem aqui em alguma coisa, porque o próprio Hugo Mota, aparentemente, está meio que interessado ali em fazer o Congresso deixar de ser
né, de certo modo, essa pataquada que virou, e voltasse a um campo mais sério de discussão política. O próprio senador Davi Alcolumbre, que muita gente imaginou que ele embarcaria no bolsonarismo de cabeça, eu citei quando ele foi eleito que ele tinha planos próprios e que provavelmente ele iria se distanciar mais do bolsonarismo e buscar uma aproximação com o presidente Lula, não porque ele seja petista, que ele seja lulista, que ele ame o Lula, mas porque ele tem interesses com a família dele no estado dele e que com a ajuda de Lula isso pode se consolidar. Que ele já entendeu que, diferente do Bolsonaro, Lula não pratica a política da perseguição do não fez o que eu quero, eu não te escuto, não fez o que eu quero, eu não dialogo com você, não fez o que eu quero, se dane, tá? E aí segue aqui a matéria. O Davi repetiu várias vezes que não é possível aceitar agressões que elas sejam banalizadas. Ele entende que as pessoas precisam medir as consequências do que falam e ter responsabilidade, ainda mais um parlamentar, disse um aliado. E aí tem aqui esse material que está também aqui na CNN Brasil, ó, que eu não vou mostrar para vocês o vídeo, mas eu vou disponibilizar o link, onde também se fala aqui que o Gaia procurou o Davi Alcolumbre para pedir desculpa, percebeu que errou. O PL montou uma força-tarefa para reverter o desgaste com o Alcolumbre gerado pelo Gustavo Gaia, tá? Tá aqui. E o Partido dos Trabalhadores, o PT, apresentou uma denúncia formal no Conselho de Ética da Câmara contra o Gustavo Gaia. Carlito, isso vai dar alguma coisa? Meus amigos, pode dar por um motivo bem simples. O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota querem pelo menos mostrar uma certa incisão ali, que eles são fortes, são poderosos e que eles são, em tese, independentes do próprio Bolsonaro. Mas eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham de tudo isso. Queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo também e queria pedir para vocês também colaborarem com o nosso Pix aqui para que a gente volte a ter um veículo de mídia aqui, meus amigos, com notícias, com portal de notícias, para que a gente continue denunciando figuras como Gustavo Gaia. Eu tô apurando algumas denúncias envolvendo um deputado bolsonarista aqui de Sergipe, tá? Denúncias graves também. Tem uma denúncia contra a Zambelli também envolvendo a empresa aqui de Aracaju, que é grave também. Mas pra gente dar a devida repercussão, a gente precisa contar com a colaboração de vocês, tá bom? Comenta aí o que é que você achou desse recuo do brabrão, ladrão e assassino Gustavo Gaia. Grande abraço, compartilha, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!